Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que entendeu que para os contratos de transporte aéreo internacionais prevalece o Código de Defesa do Consumidor e não as convenções internacionais que tratam sobre o assunto. Para quem me acompanha aqui há algum tempo pode estar pensando, ué, mas isso não é contrário a uma decisão anterior do STF que a gente já analisou aqui no canal? Calma que vai ficar tudo muito claro quando a gente fizer a análise desse acórdão. Então, me acompanha aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e deixar nos comentários suas dúvidas, opiniões e sugestões de outras decisões que você gostaria que eu analisasse aqui no canal. Então, vamos ao que interessa. Esse caso ele tem origem em uma ação indenizatória que foi ajuizada por um consumidor com o objetivo de responsabilizar, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, uma companhia aérea pelos transtornos atípicos causados a ensejar danos extrapatrimoniais, ou seja, danos morais e não materiais. Isso é importante, essa distinção é bem importante, a gente já vai ver por quê. Em primeira instância, o juízo de primeiro grau, ao apreciar a pretensão, julgou os pedidos autorais improcedentes sob o argumento de que não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e sim as convenções de Varsóvia e de Montreal, que colocam lá limitações nos valores de indenização e prazos prescricionais diferentes do que prevê a legislação do Código de Defesa do Consumidor. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no recurso de apelação, deu provimento a ele para julgar os pedidos procedentes e, em consequência, condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12 mil, falando que, em caso de cancelamento, atraso e extravio de bagagem, em que ocorre dano moral, caracteriza um fortuito interno, diferente de fortuito externo, para quem é meu aluno já sabe muito bem a diferença entre os dois, e, portanto, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, insta o contrato de transporte aéreo, e que, por se tratar de danos morais, não seria aplicável ao caso as convenções de Varsóvia e Montreal. Em decorrência disso, a companhia aérea entrou com um recurso extraordinário, alegando que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estaria violando o artigo 178 da Constituição Federal, que foi analisado no tema 210 da repercussão geral, que foi o tema que a gente já analisou aqui no canal e no qual ficou reconhecido que nos contratos de transporte aéreo internacionais prevaleceria as convenções internacionais e não o Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá. Quando a gente analisou o tema 210 aqui no canal, e eu recomendo muito que, se você ainda não assistiu a esse vídeo, você pare o vídeo de agora e vá assistir esse antes de continuar assistindo a esse vídeo de agora. Vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse. Mas, resumindo, quando a gente analisou aquele tema aqui no canal, a gente verificou que era um caso de extravio de bagagem que o consumidor estava requerendo apenas a indenização por danos materiais. Então, foi isso que foi julgado naquela decisão do tema 210. E no acórdão do STF, naquela oportunidade, durante a fundamentação da decisão, os ministros até fizeram as ressalvas expressas de que aquelas limitações de valores de dano material previstas nas convenções não poderia prevalecer em caso de indenização por danos morais, porque isso seria até contra o próprio Instituto do Dano Moral. Porque, diferentemente do dano material, o dano moral ele não é exato. O dano material, perdi o voo, tive que comprar uma nova passagem, o dano material é claro, é exatamente o valor da nova passagem que eu tive que adquirir. Agora, o dano moral que eu sofri por um atraso de voo, por extravio de bagagem, então fiquei na viagem sem as minhas coisas ou perdi objetos de valor sentimental, etc.,
O dano moral, ele vai depender de cada caso da extensão do dano para ele ser arbitrado. Então, já colocar um limite previamente na lei seria contrário a esse instituto. Isso restou expresso lá na fundamentação do acórdão. Só que quando a gente fez a análise do tema e a gente viu a tese, que é sempre fixada em casos assim, eu até fiz a crítica de que a tese não deixava claro que aquele caso era só referente à indenização por danos materiais e não por danos morais. E por isso ela poderia gerar muita confusão quando da sua aplicação, equivocada, porque eu também sempre faço a ressalva de que, para a aplicação de precedentes judiciais, a gente nunca pode ler só a tesezinha que é fixada, porque aquilo é somente como se fosse uma manchete de um jornal. Você lê e fala, bom, esse assunto me interessa. Deixa eu ler a íntegra da decisão para entender de fato o que foi decidido naquele caso, que é o que a gente faz aqui no canal. Então, existe essa distinção entre o tema 210 e esse tema que a gente está analisando hoje. Porque hoje a gente está falando de uma decisão que fala de danos morais e não de danos materiais. Então, vamos voltar para o acórdão. Bom, depois de explicado do que se tratava o caso, o STF começou a de fato julgar. E para fazer isso, eles até utilizaram um trecho do próprio acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que falava expressamente, olha, naquela oportunidade do tema 210, o STF decidiu pela Convenção de Varsóvia e Montreal em sobreposição ao CDC. Porém, o que ali decidido diz respeito apenas à esfera dos danos materiais, não alcançando reparação de dano moral. Com base nisso, o STF vai reconhecer que a questão em debate, ela abrange justamente a interpretação e o alcance daquele precedente do tema 210 desta Suprema Corte, cujos reflexos se irradiam cotidianamente na sociedade, com efeitos evidentes nas relações econômicas dos usuários e prestadores de serviço de transporte aéreo internacional, a ultrapassar o interesse subjetivo das partes. Inclusive, ele vai até citar aqui, o STF, qual foi a tese fixada naquela oportunidade. Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. De novo, eu tinha feito quando a gente analisou o tema 210, que essa é a tese do tema 210, justamente como que ela estava dizendo mais do que o que foi julgado, porque ela não fez na tese a ressalva de que era só sobre extravio de bagagem e danos materiais em decorrência disso. Enfim, e aí, continuando no julgamento, o STF vai citar, na oportunidade daquele julgamento, o ministro Gilmar Mendes delimitou o objeto daquele recurso de modo a excluir a controvérsia sobre reparação por dano moral. E aí transcreve a parte na qual o ministro Gilmar Mendes justamente faz essa ressalva. Olha, esse caso que a gente está tratando, o tema 210, fala somente a respeito de danos materiais, não se aplica aos danos morais. E aí, para continuar fundamentando o entendimento que foi adotado, que para danos morais não se aplicam as convenções internacionais, o STF vai citar aqui que vários julgados do próprio STF já estavam sendo nesse sentido, e vai citar aqui uma vasta jurisprudência, inclusive para mostrar a coerência desse julgamento com a jurisprudência do próprio STF. E, no final do recurso, negando o provimento ao recurso extraordinário da companhia aérea, vai ser fixada a seguinte tese: não se aplicam às convenções de Varsóvia e Montreal as hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Então, gente, o que fez essa decisão do STF foi justamente falar, olha, aquele tema 210 não se aplica para os casos de indenização por danos morais, o que na verdade já podia ser extraído da fundamentação daquele tema 210. Mas nesse julgamento foi muito importante porque o STF foi lá e foi coerente e falou, olha, da mesma forma que a gente já tinha indicado na fundamentação daquele acórdão, que era esse o nosso entendimento, que inclusive vem sendo aplicado, vamos fixar aqui essa tese para que não restem dúvidas de que, portanto, as convenções de Montreal e Varsóvia só prevalecem sobre o CDC para os casos de danos materiais, mas que para os casos de danos morais não prevalecem essas convenções e sim o Código de Defesa do Consumidor.
Então, não deixou mais dúvidas com relação a isso. E é muito interessante essa decisão também, porque ela mostra exatamente como que o sistema de precedentes ele vai se aperfeiçoando com o tempo. Então, foi prolatada uma decisão há um tempo atrás, que gerou dúvidas na sua aplicação. Então, algumas pessoas estavam achando que, provavelmente, por só terem lido a tesezinha, as convenções também prevaleceriam sobre o CDC em caso de danos morais, e por isso fez com que a questão chegasse novamente no STF e o STF colocasse expressamente numa nova tese de que, olha, para os casos de danos morais não se aplica o tema 210, se aplica esse tema de agora que a gente está analisando, que eu acho que é o 1098, talvez eu tenha confundido, mas acredito que é esse. Então é muito interessante para a gente ver como que o sistema de precedentes ele vai sendo consolidado e lapidado ao longo do tempo. Então, a gente tem uma decisão e aí, nos casos concretos futuros, a gente vai vendo algumas distinções que vão aparecendo. Bom, mas nesse caso, teve dano moral e não dano material. Então, será que vai ser aplicada o mesmo entendimento anterior? Mas se nesse caso tivesse uma peculiaridade ainda diferente? A gente também já falou sobre isso em várias outras decisões aqui do canal, que eu convido quem está chegando agora a assistir, a se inscrever. Essa foi a decisão que a gente analisou hoje. Espero que tenham gostado, compreendido. De novo, não deixem de deixar suas dúvidas, comentários e sugestões aqui no vídeo, para que eu possa acompanhar e responder vocês. Aproveito a oportunidade também, nesse finalzinho do vídeo, para agradecer os 350 inscritos que a gente tem agora no canal. O canal ainda não tem um ano, a gente está aí começando, então fiquei muito contente com esse número de inscritos que a gente atingiu hoje. E é isso, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado e até semana que vem.